Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do resultado muito ruim que veio do Banco do Brasil, que ficou muito abaixo da expectativa do mercado, do próprio banco e de seus investidores. Vamos falar da carteira de crédito, margem financeira, inadimplência, tudo que levou ao Banco do Brasil a apresentar esse resultado ruim. E no final vou dizer se vale a pena ou não você continuar investindo no banco, se vale a pena você vender as suas ações ou se vale a pena você investir mais dinheiro para ver e aproveitar essa queda no valor das ações. Então já lá, aquele like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, que eu sei que muitas pessoas investem no Banco do Brasil e querem tirar essa curiosidade. Então vamos lá. O Banco do Brasil, como eu falei na introdução, apresentou um resultado muito aquém do esperado do mercado e as ações caíram quase 13% no dia. Mas o que levou o Banco do Brasil a apresentar esse resultado tão ruim? Nós temos aqui a margem financeira do banco. E você pode ver que no primeiro trimestre de 2025, a margem financeira com relação ao mesmo período do ano passado reduziu bastante. Saiu de 25,7 para 23,8, uma queda bastante relevante, principalmente em margem com o mercado. Margem com o cliente subiu relativamente, ficou mais ou menos estável. A margem com o mercado caiu quase 35% no ano e 40% em relação a um trimestre e outro. Caiu bastante coisa. A margem com o cliente ficou estável no comparativo anual, 0,3% de crescimento, mas no trimestre anterior caiu 2,2%. Então, um resultado ali bastante ruim com relação a essa parte do banco, porque embora o Banco do Brasil tenha aumentado as suas receitas com juros, o custo de captação ele aumentou numa proporção maior do que o benefício que o banco conseguiu obter. Então, isso interferiu inclusive no índice de eficiência do banco. Com relação à carteira de crédito consolidada, teve um crescimento bastante interessante de 14,4% ali, 14,5%, chegando a 1,2 trilhão de reais. É a segunda maior carteira de crédito aqui do Brasil, perde só para o Banco Itaú. Porém, o índice de cobertura também cresceu, que é positivo, só que o INAD, que é o índice de inadimplência, né, que é a qualidade do crédito, piorou. Quanto maior for esse índice, pior. Então você tem o INAD mais 90 dias, cresceu de 3,3 para 3,8. No mesmo período do ano passado estava 2,9. Então você vê que esse índice ele só cresce, ou seja, o crédito que o banco está oferecendo ele é pior, de baixa qualidade. O INAD mais de 30 dias segue o mesmo sentido, de 4,1, que era em 2024, agora é 5,5, cresceu muito. A carteira de crédito para a pessoa física cresceu 6,6%, bastante relevante, mas a qualidade do crédito também piorou, saiu de 4,6 para 5,10. E se formos considerar 30 dias mais, saiu de 6,4 para 7,3. O índice de cobertura também aumentou, de 163 para 176. Ou seja, o Banco do Brasil está abarcando um número maior de pessoas, porém a qualidade do crédito que o Banco do Brasil tem oferecido tem caído. A carteira de crédito para pessoas jurídicas foi o que teve o maior crescimento, de 22,5%, chegando a 460 milhões. A qualidade do crédito dessa carteira também caiu, saiu de 3,5 para 4,0, sendo que era 3,1 no ano passado. Se formos analisar a inadimplência 30 dias mais, saiu de 4,5 no ano passado agora para 6, ou seja, uma piora bastante relevante desse crédito. O índice de cobertura também caiu, de 197 para 190, sendo que no ano passado era 231. Então, o que eu quero que vocês entendam é, o banco ele tem abarcado mais pessoas, porém essas pessoas aqui, elas têm elevado muito a inadimplência do banco, a possível inadimplência do banco. Por isso que ele foi muito afetado para essa resolução nova. Essa resolução obriga o banco a reter um percentual maior de PDD, que é provisão para devedores duvidosos, que nada mais é do que o calote, que é esse NAD aqui, para cobrir esse potencial calote que o banco pode sofrer. Então, essa retenção que a norma obrigou o banco, ela foi muito prejudicial, justamente porque a qualidade desse crédito do banco ele tem caído bastante. A carteira de crédito do agronegócio cresceu 9% no ano e 2,1% no trimestre. A qualidade do crédito, mais uma vez, segue piorando. Sai de 2,45 para 3. E 30 dias mais sai de 3,7 para 4,11. O índice de cobertura do agronegócio subiu, saiu de 134 para 183.
Então o agronegócio, pessoa física e pessoa jurídica, eles tiveram o mesmo padrão, o aumento da abrangência de pessoas, mas uma queda na qualidade desse crédito concedido. Falando da qualidade de crédito, né? Essa aqui é a qualidade de crédito consolidado. Nós temos aqui o índice de cobertura 90 mais e ele subiu, saiu de 171 para 184. Só que a inadimplência mais de 90 dias, ela cresceu de 3,3 para 3,8. A inadimplência de mais de 30 dias, ela explodiu de 4,6 para 5,5. A qualidade de crédito de pessoa jurídica foi horrível. 90 dias mais saiu de 30,5 para 4,06, como nós já vimos. 30 dias mais saiu de 4,5 para 6. E o índice de cobertura, que também, como nós já vimos em pessoas jurídicas, caiu. Ou seja, mesmo tendo menos pessoas, a qualidade do crédito piorou. A qualidade de crédito do agro foi o grande vilão, né? Aparentemente, por causa da resolução 4966, que obriga o banco a reter uma quantidade muito grande de PDD. A cobertura do agronegócio ela vem caindo consistentemente. Desde junho de 2024, ela só cai. Aparentemente, nesse trimestre ela se recuperou um pouco. Mas olha só esse INAD, 30 dias mais e 90 dias mais, ele só cresce. E você não tem previsão aqui de estabilidade para uma possível queda. Não, é só crescimento. Ele saiu de 1,7 para 4 agora, isso no intervalo de um ano. E no 90 dias mais, saiu de 1,2 para 3,04. Então, o resultado ele tem sido bastante ruim para o banco. O banco ele precisa ter mais critério ao conceder esse crédito. Com relação à receita de prestação de serviço, o resultado também veio abaixo do esperado, 8,3 bilhões. Ô, Leandro, 8,3 bilhões é muita coisa. Eu concordo que há. Mas olha só, no ano passado foi 8,34. Hoje foi 8,36. Um aumento de 0,2% no ano. Isso aqui não é nada. Isso aqui perde inclusive para a inflação. Se formos levar em consideração o trimestre anterior, ficou em 9,1, uma queda de quase 10%. É muito relevante isso, porque a receita de prestação de serviço, como nós já vimos, ela teve um aumento, só que o custo para você alcançar esse serviço, ele subiu numa proporção maior do que o que a receita conseguiu. Então, por isso que houve esse decréscimo aqui. As despesas administrativas, por outro lado, subiram bastante, ficaram em 9,5 ali aproximadamente bilhões, versus 8,8 no mesmo período do ano passado e 9,5 também no trimestre anterior. Então você teve um aumento de 7% no comparativo anual e uma estabilidade com relação ao trimestre anterior. Isso é muito em função da nova diretriz que as estatais têm tido. Petrobras passa por isso, Vale passa por isso. Ah, mas a Vale é privatizada. Mais ou menos, tem muita interferência do governo através dos planos de previdência. Então o governo ele tem uma gerência assim na Vale. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Correios, toda e qualquer estatal, ela tem tido esse aumento de despesas administrativas. E isso é bastante ruim. Você aumenta o corpo do banco, os resultados, eles não têm acompanhado esse crescimento, o que é bastante ruim, reduzindo ainda mais o índice de ineficiência que o banco possui. O lucro líquido do banco, ele foi horroroso. Ficou em 7,7 bilhões, versus 8,7 do trimestre anterior e 8,7 do mesmo período do ano passado. Então a queda foi de quase 23%, tanto no comparativo trimestral quanto no comparativo anual. Por isso que o mercado tem batido tanto nos resultados do banco. Teve queda no lucro, teve aumento de despesa, uma estabilidade na receita de prestação de serviços, a carteira de crédito subiu, mas a qualidade desse crédito ele piorou em muito, e em determinados segmentos o índice de abrangência ele caiu, a margem financeira ela caiu, principalmente com relação a pessoas jurídicas. Então, em todos os segmentos que você analisar, o resultado do Banco do Brasil ele veio ruim. E não é só influência da norma do CNN, com relação também ao próprio resultado do banco em si. Mas nem tudo é o inferno no banco, tá? Nós precisamos pensar em investimentos como um longo prazo. O que acontece no curto prazo é para a gente ficar de olho, mas também não é o fim do mundo. O Banco do Brasil ele costuma distribuir dividendos trimestrais, então a cada 3 meses vai pingar o rendimento na sua conta. E isso é bastante interessante porque a diretoria do banco já se manifestou que vai manter o payout nos níveis atuais. Vai acontecer de pingar dividendo na sua conta sim, na proporção de cotas que você possui.
o que te permite uma previsibilidade muito grande, porque você consegue incorporar isso como renda passiva. Já que eu vou receber tanto a cada 3 meses, eu posso investir aqui, posso investir lá, e principalmente agora que as ações caíram bastante, eu posso pensar em reinvestir nas ações do banco. Quando eu falei que não era o fim do mundo, eu estava falando sério. Aqui é o comparativo de rentabilidade do Banco do Brasil e Bovespa, que é o benchmark das ações, CDI, que é o benchmark da renda fixa, e o IVVB11, que ele replica a bolsa americana S&P 500. Se você dá uma olhada no gráfico, o Banco do Brasil, no longo prazo, ele bate todo mundo, inclusive a bolsa americana. Ele bate o Ibovespa de longe, ele rende mais que o CDI de longe e está ali brigando com o IVVB11. Ora a bolsa americana ganha, ora o Banco do Brasil ganha. Olha só, e só isso de você brigar com a bolsa americana já é um motivo de felicitação, não é? Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no banco, hoje você teria 243. Se você tivesse investido nos Estados Unidos, você teria hoje 224, levando em consideração rentabilidade. A gente não está levando em consideração cotação do dólar, tá? Porque aí é covardia. Mas analisando rentabilidade, o Banco do Brasil ele ganha inclusive da Bolsa Americana. Analisando alguns relatórios, eu selecionei duas grandes casas para trazer aqui para vocês: a Genial Investimentos e o BTG Pactual. A Genial Investimentos colocou o preço-alvo nas ações do Banco do Brasil em 31,4, sendo que hoje as ações do Banco do Brasil estão cerca de R$ 23. Então é um upside de quase 30% que você pode ter se investir hoje no Banco do Brasil. Só que o relatório ele manda você manter, ou seja, Macau neutro. O que isso significa? Se você tem ações do Banco do Brasil, não venda. Se você não tem ações do Brasil, não compre. Ou seja, mantenha o estado que você está hoje. Eu, por outro lado, vejo com outros olhos. Eu realmente acho que as ações do Banco do Brasil estão num ótimo momento. Não é para você sair comprando porque eu estou dizendo alguma coisa, não é isso. Mas eu, historicamente, gosto do Banco do Brasil e, historicamente, o Banco do Brasil ele entrega bastante resultado. Tanto que ele tem a segunda maior carteira de crédito do Brasil e ganha do Bradesco, ganha do Santander de longe. Aqui é o do BTG Pactual. Ele dá o preço-alvo da ação de R$ 30, sendo que o preço atual está R$ 23,70. Então você tem um potencial de valorização de 26%. Só que ele também dá essa recomendação como neutro. Se você tem, não venda; se você não tem, não compre. Por que essa recomendação de neutro, sendo que o potencial de valorização é grande? Por causa do resultado do banco, que ele veio bastante ruim. Ela precisa analisar o próximo resultado do Banco do Brasil, se ele manterá essa queda e essa piora no crédito ou se vai melhorar. Se o relatório do Banco do Brasil seguinte vier muito positivo, essas ações do Banco do Brasil elas vão explodir, porque elas virão acima daquilo que o mercado está esperando para o Banco do Brasil, que tem apresentado atualmente. Como nós já vimos, as ações do Banco do Brasil hoje elas têm um preço de cota de R$ 23,40, o que dá um upside com relação ao preço-alvo das ações muito grande. E tem o dividend yield de 11,20, é um dividend yield muito alto e é o maior dos bancos que nós temos. Muito cuidado ao analisar dividend yield, porque o dividend yield são com relação aos dividendos já distribuídos, e não aqueles que serão. Então preste bastante atenção nisso. Se a distribuição futura de dividendos for menor, esse valor aqui será afetado. E ele também é uma relação entre os dividendos já distribuídos com o preço da cota. Como o preço da cota caiu bastante, mais de 12%, então esse dividend yield aqui ele está bastante alterado, tá? Então olhe ele com bastante atenção e cuidado. E você pode ver o quanto que a ação caiu aqui, né? Olha esse paredão negativo, o que trouxe a uma rentabilidade mensal no Banco do Brasil de quase 20% de queda e uma rentabilidade negativa nos últimos 12 meses de 4,3%. Então, pessoal, o que eu espero que vocês entendam é: o investimento que vocês têm que ter na sua carteira é pensando no longo prazo. Nesse sentido, resultados ruins vão acontecer ao longo do tempo. Não tem como você prever isso. O que você pode fazer é equilibrar a sua carteira e evitar ter uma concentração muito grande no ativo. Porque quando aconteceu uma queda dessa de quase 13% no banco, isso não afetar severamente a sua carteira, beleza? É para isso que serve a diversificação. Então, eu acredito, minha opinião, que o Banco do Brasil, ele é sim e continua sendo um ótimo ativo para você investir nele.
Ele continua sendo um excelente banco, com ótima rentabilidade, ótima receita, uma carteira de crédito muito grande, a segunda maior aqui do Brasil, e distribui bastante dividendos. Apresenta uma rentabilidade histórica muito acima do CDI, do Ibovespa ou de qualquer outro benchmark. Então, por favor, não se deixe levar por acontecimentos de curto prazo. Pense sempre no médio e longo prazo para sua carteira, dividendos e renda passiva, beleza? Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e valeu!